Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 13 de março e hoje eu quero começar a mensagem pedindo desculpa a vocês pelo som que está saindo nesse áudio aqui, tá bom? Meu vizinho tá com um som alto aí, né? Então a preocupação também é para aqueles que estão ouvindo pela Rádio Sud, né? Podem pensar, nossa, o irmão tá compartilhando o evangelho, mas tá passando um funk lá. Então não é na minha casa, tá bom? É lá na casa do vizinho, tem hora que ele abaixa, tem hora que ele aumenta, troca de música ali, vai pra rap, funk, tá tocando tudo ali, tá bom? Então não é na minha casa. E hoje eu tava compartilhando com a minha família o Vem e Segue-me também no lar, tá bom? Todos os dias nós se juntamos e fazemos. E estava bem alto e difícil de fazer. Mas nós devemos fazer essa associação também na nossa vida, na realidade, porque nós devemos compartilhar o evangelho sempre com a nossa família, ler as escrituras. E o que é o ideal? O ideal é ter um momento tranquilo, né? Uma calma ali, fazer uma oração, né? Juntar todo mundo ali para compartilhar a mensagem. Mas na realidade, às vezes, isso não se sucede, tá bom? Que nem hoje estava o som alto e nós fizemos mesmo assim. Eu acho que isso é um ensinamento para nós, que nós devemos sempre perseverar, né? Fazer de novo, sempre persistir em fazer o que é certo, mesmo que o clima não esteja favorável, né? Então, inclusive, eu quero convidar vocês, né, para assistir o canal aí do Vitor Neres. Ele sempre faz essa associação no evangelho, né, de coisas que estão acontecendo na realidade, no mundo, na mídia, e ele coloca o evangelho de Jesus Cristo na prática, o que significa, né? Um exemplo foi o vídeo de ontem. Ele gravou a respeito de uma postagem do Neymar Júnior, né, falando algumas coisas ali, ele tweetou algumas coisas, e ele fala o que tem a ver esse Twitter com o evangelho de Jesus Cristo. E aí ele faz a associação ali, fala do valor das almas. Então é fantástico. Se você que ficou curioso sobre essa mensagem, eu vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? O canal do Vitor Nerd. Você vai lá, clica e vê o que tem a ver o que o Neymar Júnior falou com o evangelho de Jesus Cristo. Bom, e hoje eu vou compartilhar com vocês Doutrina e Convênio, sessão 23. Ontem eu compartilhei sobre essa sessão e eu quero fazer uma retificação, corrigir algo que eu disse, tá bom? Eu falei que essa revelação em sessão 23, ela foi dada a 5 pessoas, e que as 5 pessoas o Senhor repetiu uma frase para elas, né, dizendo que elas não estavam sobre condenação alguma. Quando na verdade o Senhor disse essa palavra para 4 pessoas da revelação. Mas a 5ª pessoa ali, que era Joseph Knight, o Senhor não repetiu essa palavra. Pelo contrário, ele exortou ele a entrar para a igreja, tá bom? Ele pegou e disse essas palavras para Joseph Knight, né? Eis que é teu dever unir-se à igreja verdadeira. Então, ele fala, né, sobre entrar para a igreja, sobre ser batizado. Então, dessas 5 pessoas dessa revelação, Joseph Knight era o único que não havia ainda sido batizado na igreja, tá bom? Ele queria ler mais o livro de Mormon, ele estava pensando ainda sobre o assunto e não tinha se filiado, e o Senhor, por meio dessa revelação, disse que é o dever deles filiar-se à igreja. E ele o faz, ele e toda a sua família. E um exemplo na família Knight é que todos os da família Knight, eles falecem dentro do evangelho, tá bom? Nenhum deles se desvia do evangelho. Bom, eles permanecem firmes ali até o final na causa do Senhor. Bom, falando sobre a revelação, eu vou ler o que o Senhor falou a Joseph Knight no versículo 6, tá bom? De Doutrina e Convênio 23. Ele disse assim: eis que declaro, Joseph Knight, por essas palavras, que deves tomar tua cruz. O que significa tomar a cruz, entrar por evangelho? A gente sempre associa a cruz ao sofrimento de Jesus Cristo, mas será que é isso que Cristo está falando? Vem sofrer comigo? Será que é isso que ele está dizendo? Então eu vou ler outras 2 passagens do Novo Testamento e procurar entender melhor o que é tomar essa cruz, tá bom? Vamos lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Salvador Jesus Cristo ele está falando aqui para todas as pessoas, tá bom? E ele diz assim:
E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Bom, lá em Mateus 16, no versículo 24, o Senhor fala também sobre tomar a cruz, só que dessa vez ele fala aos discípulos, aquelas pessoas que se tornaram membros da igreja, que seguiam a ele, tá bom? Ele diz com as seguintes palavras aqui: e então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bom, então mais uma vez ele falando aqui sobre tomar sobre si a cruz e seguir a ele. O que significa esse sofrimento? Jesus Cristo, na verdade, ele sofreu na cruz. Tá bom? As mesmas dores, né, ou parte delas que ele sofreu no jardim do Getsemane, também veio a ele no momento que ele estava na cruz. E ele sofreu muito ali, ele tomou as nossas dores, o peso de todos os pecados da humanidade. Então, quando Jesus Cristo ele fala que nós devemos tomar sobre nós a nossa cruz, o que significa? Significa que nós vamos sofrer? Será que se tornar um membro da igreja significa que você vai sofrer? Né? Não é necessariamente isso. Na verdade, o Senhor ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, quando ele fala tomar a nossa cruz, né, significa que é deixar os pecados, porque ele tomou sobre si os pecados na cruz. Então é deixar os pecados, nós devemos deixar os pecados. E nessa mesmo versículo aqui, o Senhor ele disse que devemos renunciar a si mesmo. O evangelho é um evangelho de renúncia. Nós devemos renunciar a desejos iníquos, né, coisas má que nós tínhamos costume de fazer ou vontade de fazer que não está condizente com o Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos abandonar e seguir a Jesus Cristo. Então é esse o significado de tomar sobre si a cruz. Inclusive tem um versículo nas Escrituras que fala que seguir, né, a Jesus Cristo é fácil, tá bom? Eu vou compartilhar esse versículo aqui, eu gosto bastante dele. Fica em Alma 37, o versículo 44. Quem está falando é Alma e ele está falando ao seu filho ali, Elamã. Ele diz assim: pois eis que é tão fácil dar ouvidos às palavras de Cristo, que ela te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como foi para nossos pais dar a atenção a esta bússola, que lhe apontava um caminho reto para a terra prometida. Bom, vamos lá, ele falou aqui que é tão fácil dar ouvido às palavras de Cristo. E por que algumas pessoas sentem tanta dificuldade ao obedecer, ao seguir, né? A tomar sobre si essa cruz, né? A negar o pecado e renunciar aos desejos antigos e seguir a Jesus Cristo. Bom, na verdade, é muito fácil ser um membro da igreja, tá bom? Eu tenho por experiência própria, levantar cedo, ir para a igreja, né? Não tenho essa dificuldade. Já tive no passado, mas hoje em dia não. Então o que acontece? O que é difícil é quando você está com um pé dentro da igreja e outro no mundo. Aí se torna difícil. Vamos colocar o exemplo aí de um vício, né? Se uma pessoa ela não guarda a palavra de sabedoria, ela tem um vício ali, por exemplo, do tabaco, né? O cigarro. Então ela está presa a esse vício. E aí para ela largar esse vício, para seguir o Evangelho de Jesus Cristo, aí se torna difícil, por causa do próprio vício que fica prendendo essa pessoa. Mas seguir o Evangelho é fácil. O difícil é se a pessoa tem algumas manias, alguns vícios, de largar esses vícios. E aí que entra essa parte que Jesus Cristo fala de renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, às suas vontades para seguir a Ele. Então se a pessoa tá num mundo difícil, né, com vícios, aí sim se torna difícil ser um membro da igreja. Mas se você já guarda a palavra de sabedoria, você sabe por experiência própria que é fácil ser um membro da igreja. É bom não beber álcool, não fumar, então acaba se tornando fácil aí. Na própria escritura aqui, ao dizer que é fácil dar ouvidos às palavras de Cristo, ele faz uma comparação, né? Ele diz assim, que ouvir as palavras de Cristo, ela apontará um caminho reto para a felicidade eterna.
E ele dá uma menção da Liarona, né, que ajudou Leí e sua família virem para a Terra Prometida. Ele falou que assim como aquela bússola apontava, né, o caminho certo para a Terra Prometida, as palavras de Cristo, tá bom? Ela nos aponta um caminho reto para a felicidade eterna. Então, tomar sobre si a cruz significa negar os pecados, tá bom? Deixar fora os pecados. E renunciar-se é tirar esses desejos, negar os desejos e realmente querer seguir a Deus. E foi esse o convite, né, que o Senhor lhe fez a Joseph Knight, que ele deveria unir-se à igreja e tomar a sua cruz. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desculpa o som aí do vizinho, tá bom? Até amanhã.